Sejam muito bem-vindos a mais uma exposição, mais uma aula da Escola do Discípulo. Meu nome é Felipe Breder e nós estamos ao vivo agora falando sobre o Evangelho de João. Hoje nós continuaremos a nossa exposição no Evangelho de João, domingo, Dia dos Pais. Para quem está acompanhando ao vivo, feliz Dia dos Pais, que Deus abençoe todos os pais. Se você é filho, não deixe de ligar para o seu pai, se você está na mesma cidade, visitá-lo, né? Mas é uma honra, uma alegria recebê-los aqui nesse domingo de manhã, onde nós estudaremos a Bíblia juntos. É uma alegria muito grande. Sejam todos muito bem-vindos. Nós somos a Escola do Discípulo, uma escola onde nós buscamos, a sua escola bíblica online, onde nós buscamos uma igreja que seja intelectualmente robusta, espiritualmente vibrante. Eu sou Felipe Breder e nós estamos estudando todos os domingos o Evangelho de João. Começamos já há 2 semanas, hoje é a nossa terceira aula. Então, para quem está chegando ao vivo aí, seja muito bem-vindo. Tem uma galera que sempre está presente aí. E para quem está assistindo depois, não tem problema também. Deixe o seu comentário, deixe aí se essas exposições têm abençoado você. Tá joia? Feliz Dia dos Pais aí. E hoje nós continuaremos falando sobre João, esse evangelho tão profundo, tão robusto para nós, né? Que fala tanto com a gente, como nós já temos visto nas 2 primeiras aulas. Bom dia de São Paulo, pastor. Bom dia, pastor Felipe. Deus seja louvado pelo nome do Senhor. Bom dia, paz do Senhor para todos. Isso aí, gente. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos começar orando, né? Inclusive eu recebi um comentário na última aula que senti falta da oração. Eu também, me perdoe, porque na última aula não foi ao vivo, nós gravamos, né? E estava muito corrido aqui e eu acabei deixando de orar. Um pecado, né? Um erro meu, me perdoe. Mas antes de nós começarmos, vamos orar. Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede, pela Tua graça, obrigado pela Tua palavra, onde nós podemos nos encontrar contigo, com o Senhor, com a Tua voz, com o Deus que fala e se comunica. Te louvamos, Deus, e pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã. Abençoe todos os pais, nesse Dia dos Pais, e que o Senhor traga perdão, restauração em todas as famílias que possam estar enfrentando problemas relacionais nessa área. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Bom dia. Não tem como assistir as 2 primeiras? Com certeza, tá aqui no YouTube. Vai lá nas nossas o ao vivo. Quando você entra no canal, tá lá ao vivo. Você vai ver lá as últimas exposições, as últimas lives, e tem a playlist do Evangelho de João. Se você clicar na playlist, estarão todos os vídeos lá. No futuro também, se você quiser compartilhar, estarão todos lá, tá joia? Vamos continuar então. Nas 2 primeiras aulas, na primeira nós fizemos uma breve introdução ao Evangelho de João, falamos do quão profundo esse Evangelho é, ao mesmo tempo que ele também é simples. Esse Evangelho é maravilhoso, porque ele é simples a ponto de nós usarmos como evangelismo ou como discipulado ou ensino de novos convertidos, mas ele também é muito, muito profundo. Muita filosofia e teologia dentro desse evangelho. Na semana passada nós vimos os primeiros versículos, a introdução que João nos traz sobre Jesus Cristo ser a palavra, o verbo encarnado, aquele que era Deus e esteve com Deus todos sempre, por qual todas as coisas foram criadas por meio dele. Ele se encarnou, se fez carne e ele é Deus conosco, Deus entre nós. E agora nós continuaremos nos próximos versículos. Então, fica à vontade para deixar os seus comentários, as suas perguntas, eu olharei no final da live, tá bom? Mas abra sua Bíblia, pega aí o caderninho de anotações, se você puder, separe esse tempo para estudar a Bíblia conosco. Então, se você estiver ouvindo no celular, você deixa as redes sociais por lá, mas se você estiver assistindo no computador ou na TV, deixe o seu celular já no modo silencioso. Separe esse tempo para que nós possamos estudar a Bíblia juntos e eu tenho certeza que esse será um tempo precioso para você, tá bom? Vamos continuar então na nossa exposição. Nós paramos no versículo 18, então nós vamos terminar hoje o primeiro capítulo. Eu estou vendo que nós ficaremos boas semanas estudando o Evangelho de João, porque é muito conteúdo e conteúdo bom. Mas no versículo 19 o texto diz o seguinte, logo depois daquela introdução onde o João diz que o verbo se tornou carne e nós vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai.
Agora no versículo 19, nós temos um segundo testemunho do evangelho de João, porque na introdução nós temos João falando que o João Batista testemunhou sobre Jesus, e agora nós falaremos de novo sobre João o Batista. Lembrando que esse João Batista não é o autor do evangelho de João, é o João o Batista, né? Este foi o testemunho de João, versículo 19. Quando os judeus lhes enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Vamos para uma pausa por aqui para entender o que está acontecendo e vale a pena. Nessa época, muitas pessoas se autoproclamavam messias, salvadores, ou então muitas pessoas ganhavam seguidores, dos quais os seguidores imaginavam ou pensavam que esse seria o Messias libertador de Israel. É preciso lembrar da expectativa que os judeus tinham da vinda do Messias. Mas a expectativa que os judeus tinham da vinda de Messias era que o Messias, ou o Cristo, e vale a pena já ressaltar desde o começo que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é um título. Cristo significa Messias. Messias em hebraico, Cristo em grego. Cristo é o título de Jesus, é um título messiânico. Então, na época de Jesus, os judeus aguardavam o Cristo, eles aguardavam o Messias. Mas a expectativa que eles tinham do Messias era que ele seria aquele que libertaria Israel do Império Romano, que faria uma grande revolução, que pegaria em armas, montaria um grande exército e libertaria Israel de toda a opressão. Essa era a expectativa que eles tinham de um Messias político, um libertador político. E naquele tempo, muitas pessoas se levantaram, dos quais os seus seguidores imaginavam que eles eram os Messias, ou os Cristos enviados por Deus. Os seus seguidores imaginavam que eles eram o Cristo, ou então algumas pessoas se autoproclamavam Messias, se autoproclamavam Cristo. Então é importante saber que toda vez que alguém começava um movimento, que existiam seguidores, imediatamente Jerusalém, o Sinédrio, os sacerdotes, enviavam representantes até essas pessoas para consultar e saber o que é que estava acontecendo ali. Para saber se era mesmo o Messias, se era alguém que estava enviado por Deus, se era algum agitador político, se era alguém digno de crédito, ou se deveria ser ignorado, ou se deveria ser combatido, como foi o caso do próprio Jesus. Infelizmente, ele foi combatido por esses líderes religiosos. Quando João começa o seu ministério, João Batista, ele inicia o seu ministério no deserto, batizando as pessoas e sendo a voz que proclama aquele que há de vir, como nós veremos daqui a pouco no texto. E imediatamente isso chama a atenção de Jerusalém. Opa, tem um cara lá no deserto, tem um cara lá perto do Mar da Galileia, lá em Betânia, que está falando coisas que nós precisamos consultar o que está acontecendo. Será que ele é o Messias? Será que ele é algum enviado de Deus? Vamos enviar representantes para consultar, para perguntar. Nós veremos isso acontecendo com Jesus também, mais para frente no nosso evangelho. Mas agora que João Batista está pregando, que ele está anunciando e possui discípulos, possui seguidores e está batizando, imediatamente Jerusalém envia uma equipe para saber o que é que está acontecendo com João Batista lá na região de Betânia. Isso é muito importante para nós entendermos um pouco do contexto. Então, quando esses levitas chegam para João Batista, a primeira pergunta que eles fazem é: quem é você? Esse quem é você, eles não estão simplesmente perguntando qual é o seu nome, de onde você vem, quem é seu pai, sua mãe. Eles sabiam quem era João Batista, provavelmente eles já tinham ali um relatório de quem era esse rapaz que vivia como um estranho, vestia roupas estranhas, comia comidas estranhas, vivia no deserto. Nós vemos um pouco do relato de João Batista nos outros evangelhos. Interessante que aqui João não faz questão de explicar quem é João Batista, que ele também era primo de Jesus, que ele cresceu vestindo roupas estranhas, comendo gafanhotos no meio do deserto. João não faz questão de explicar quem é essa pessoa, porque ele escreve seu evangelho para pessoas que já sabiam disso. Então, para cristãos que já conheciam essas histórias, ou para judeus que já conheciam essas histórias. Mas, quando perguntam quem é você, eles não estão interessados em saber o nome de João Batista. Eles estão interessados em saber quem é você no sentido do seu ministério. Você é o Messias? Você é o Messias que Deus enviou, que Deus irá enviar? Quem é você? E logo em seguida João confessa no versículo 20, veja. Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo.
Logo de começo, João já quebra as expectativas desses mestres que vieram de Jerusalém para consultá-lo, e ele diz: pode ficar tranquilo, eu não sou o Messias não, tá bom? Vocês vão voltar, né? Vocês vão voltar frustrados porque eu não sou aqueles que vocês esperam. Vocês não precisam ficar preocupados, eu não vou causar nenhuma agitação dizendo que eu sou o Messias, porque já confesso de uma vez, eu não sou o Cristo, que significa Messias. Ele não é o enviado de Deus. Versículo 21. Diante disso, lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Olha que interessante a pergunta que eles fazem. Você é Elias? Por quê? Além da vinda do Messias, havia algumas expectativas de profecias do passado, né, que os judeus esperavam. Uma das coisas que os judeus esperavam era que Elias retornaria, como diz a profecia de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 23, onde diz que Elias retornaria e seria aquele que prepararia o caminho para o Messias. Então, já que ele não é o Messias, o próprio João Batista diz: eu não sou o Cristo. A segunda pergunta que aqueles líderes fazem: então você é o Elias prometido de retornar? E João continua dizendo: não sou. Eu não sou o Elias que vocês esperam que retorne. Aqui uma pausa interessante. Jesus nos mostrará que ele é sim o cumprimento dessa profecia de que Elias retornaria. Não é a reencarnação de Elias, tá bom? Não é o espírito de Elias, não é Elias voltando dentre os mortos, mas é a mensagem profética de Elias que retorna em João Batista. Essa é a melhor interpretação que nós temos. Aquele espírito de Elias, ou na verdade a mensagem profética de Elias, essa escola de Elias, é que retorna em João Batista. Ele é o cumprimento da profecia de Malaquias no capítulo 3, de que Elias retornaria para preparar Jesus. Mas ele mesmo não reconhece que é Elias. João tem uma humildade de não se autoproclamar o Elias que retornou. Ele apenas diz que não é. Mas mais para frente nós veremos que Jesus dirá que ele é o Elias que retornou para pregar e preparar o caminho do Senhor. Mas aqui ele diz que não é, porque ele não tem essa visão de si mesmo. Ele não se autoproclama Elias. Ele possui uma humildade muito grande. Então ele responde: não sou o Elias. Então perguntaram. Aí veio uma terceira pergunta: então você é o profeta? Ele respondeu: não sou. Que profeta é esse? Além do Messias, além de Elias, existia uma outra expectativa profética dentro dos judeus de que Moisés, de que um profeta surgiria que seria como Moisés. Essa profecia está lá em Deuteronômio no capítulo 18, no versículo 15, em que nos fins dos tempos viria um profeta tão grande quanto Moisés. Então havia uma expectativa de um surgimento de um novo profeta. E eles perguntam: você é o profeta que está destinado a vir para substituir Moisés, ou que seria como Moisés? E João Batista também responde: eu não sou o profeta que vocês aguardam. Esse o profeta nós também cremos que se cumpriu no próprio Jesus. Jesus é o Messias e ele também é o profeta. Mas os judeus tinham uma expectativa de que seria uma outra pessoa, seria um profeta que seria tão grande quanto Moisés. Elias então quebra a expectativa que aqueles líderes religiosos tinham, né? Saíram de Jerusalém, caminharam pra caramba para chegar até esse movimento de João Batista para saber se ele se autoproclamava alguma dessas entidades, né? Ou o Messias, ou o Elias, ou o profeta. Eles perguntam se ele é o Messias, perguntam se ele é Elias, se ele é o profeta, e João Batista diz: eu não sou nenhuma dessas coisas, pode ficar tranquilo. Então eles perguntam: então quem é você? O que é que você tem feito? No versículo 22 nós vemos isso. Disseram-lhe então: diga quem você é, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Eu preciso levar uma resposta para Jerusalém por causa desse movimento que está acontecendo. Nós precisamos saber se você é um risco para a nação. Nós precisamos saber se a gente vai mandar matar você. Essa é a ideia, né? Então, quem você diz que você é? Então ele respondeu, versículo 23. Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista tem uma resposta bíblica. Ele se apropria de uma profecia de Isaías, em que ele diz: eu sou apenas uma voz.
Eu sou aquela voz que proclama no deserto: endireitem o caminho para o Senhor. Eu sou aquela voz que proclama a chegada do Messias. Então João Batista está dizendo, esse Messias está chegando, na verdade, ele já chegou. E aí o versículo 24 segue: ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus. Interessante, porque aqui existe uma certa discussão, porque naquela época os fariseus não eram proeminentes em Jerusalém, tá? Eles não eram líderes, não faziam parte do sinédrio, não eram sacerdotes. Os fariseus eram um grupo político muito forte, eles tinham muita influência. O Paulo era do grupo dos fariseus, como nós veremos, mas eles não tinham, eles não tinham proeminência no sinédrio, mas aqui mostra que ele era dos grupos dos fariseus. Algumas pessoas vão dizer que João pode ter atualizado aí uma informação, porque na época que o evangelho de João foi escrito, os fariseus sim eram proeminentes, então ele meio que atualizou a informação para que os seus leitores entendessem que as pessoas que foram até Betânia eram do sinédrio, eram os poderosos, os líderes. Outros vão dizer que aqui tinha algum outro grupo, além dos sacerdotes, além dos levitas, que provavelmente eram saduceus, os fariseus também estavam ali. É provável que os fariseus também estavam ali no meio deles, no meio disso tudo que estava acontecendo, dessa consulta que estava acontecendo. E no versículo 25, os fariseus perguntaram para João o verdadeiro problema que incomodava o coração deles. Bom, você não é o Messias, você não é Elias, você não é o profeta? Então perguntaram a João: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Esse é o problema, você está batizando as pessoas. O que era o batismo nesse tempo? Esse batismo ficou muito comum nessa época como uma cerimônia de purificação por água para convertidos ao judaísmo. Gentios, gregos, romanos, pessoas que não eram judeus, que se convertiam ao judaísmo, se convertiam à religião judaica, eles passavam por essa cerimônia de purificação. Eles passavam pelo batismo. Então era comum que pessoas que se converteram ao judaísmo fossem batizadas. Mas parece aqui que João não batizava apenas novos convertidos. João estava batizando os próprios judeus numa cerimônia de purificação, de arrependimento de pecados. João proclamava uma mensagem de arrependimento para um renovo espiritual e ele estava batizando os próprios judeus. Isso causou desconforto nos líderes religiosos. Como é que você tem a ousadia de batizar se você não é o Messias, se você não é Elias e se você não é nem o profeta? Da onde vem a sua autoridade? Como é que você tem coragem de batizar essas pessoas? Nós vemos aqui os líderes religiosos causando problema. No versículo 26, João respondeu. Então João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. E essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João traz uma resposta muito interessante. Ele diz: olha, não precisa se preocupar. Eu batizo com água. Isso aqui não tem nenhum poder mágico, isso aqui não tem nenhum poder verdadeiro, é um ato simbólico, onde as pessoas estão se demonstrando arrependimento. Eu batizo com água. Mas dentre vocês já está aquele que batizará, que vocês não conhecem, que nos outros evangelhos, daqui a pouco nós veremos que ele batiza com fogo, com espírito. Ele batiza com o Espírito Santo, ele causa transformação verdadeira. Esse é Jesus que já estava no meio deles. João sabia que havia alguém que já estava no meio deles. Nós vamos ver que ele tem a certeza disso no batismo, daqui a pouco nós veremos. Mas ele diz: eu não sou digno nem de desatar as correias de suas sandálias. O que João está dizendo é que eu não sou digno nem de ser escravo dele. Porque quem fazia o serviço de desatar as sandálias de alguém era um escravo. Ele está dizendo: eu não sou digno nem de ser escravo desta pessoa. E é interessante esse detalhezinho que o evangelista coloca. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Rio Jordão. Isso ressalta aos nossos olhos, porque o que nós estamos lendo aqui não é um relato de ficção, não é uma história inventada, não é um conto com mitos daquele tempo. Nós estamos lendo um relato real, que aconteceu no lugar real.
Isso aconteceu na região de Betânia, do outro lado do Rio Jordão. É uma história que aconteceu na história, né? É um relato que aconteceu no meio do tempo. Jesus Cristo realmente se encarnou na história e essas coisas aconteceram de verdade. Até coloquei um mapinha para que vocês tenham ideia de onde o batismo provavelmente estava acontecendo. Ali na região de Betânia, do outro lado do Rio Jordão. Esses traços aí de laranja seria o caminho que Jesus fez. Ele saiu de Nazaré, se batizou no Rio Jordão e depois foi para o deserto para ser tentado. Esse é o relato que nós vemos nos outros evangelhos. No Evangelho de João nós não vemos sobre isso. Muito bem. O texto continua então dizendo o seguinte, versículo 29. No dia seguinte, interessante que João coloca aqui, traz um relato muito preciso de que isso aconteceu realmente no dia seguinte. Não é como o Evangelho de Marcos que diz pouco depois, em seguida, que nós não temos uma noção correta cronologicamente falando. Aqui não. João diz no dia seguinte. Foi no dia seguinte que João teve aquela consulta com os líderes religiosos. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Interessante que João reconhece plenamente quem é Jesus. E Jesus não é uma pessoa qualquer. Jesus não é um professor. Jesus não é um profeta tão somente. Jesus não é um mestre da moral. Jesus não é uma pessoa digna de ser seguida tão somente, como muitos hoje dizem, né? Jesus é um cara legal, Jesus é um grande professor, um grande mestre de ética e de moral que nós podemos seguir. Não, Jesus é muito mais do que isso. Ele veio antes do próprio João, ele veio antes da própria criação do mundo. Ele é o verbo que sempre esteve com Deus e do qual por ele todas as coisas foram criadas. Ele é a palavra de Deus que estava em Gênesis. Quando Deus disse haja luz, a palavra era o próprio Cristo, era o próprio Jesus. E João tem uma declaração importantíssima aqui. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante essa analogia que ele faz com o cordeiro. Por quê? O cordeiro tem uma representatividade muito grande na cultura judaica e na história de Israel. Se você se lembra da história de Israel, nós temos, por exemplo, a primeira manifestação de um cordeiro substitutivo na história de Abraão e Isaque. Quando Abraão vai sacrificar o seu próprio filho, eis que Deus o impede e providencia um cordeiro para que morra no lugar de Isaque. Isaque foi salvo por causa daquele cordeiro. O cordeiro libertou Isaque da morte. Na Páscoa, quando o anjo da morte veio sobre o Egito, aqueles que tinham o sangue do cordeiro sobre os umbrais das suas portas, a Bíblia diz que o anjo passou por cima. Eles foram salvos, ficaram sãos e salvos por causa do sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro os protegeu. No deserto, quando as leis foram instituídas, o cordeiro era aquele que era sacrificado para que os pecados do povo pudessem ser perdoados e levados naquele animal, levados naquele cordeiro, como um ato simbólico representativo do que estava por vir. Não era perfeito ainda. O cordeiro possui um símbolo muito grande na cultura judaica de que é aquele pelo qual, por meio do sacrifício, nós recebemos perdão dos nossos pecados, temos o nosso relacionamento com Deus restaurado e restituído. Porque o grande problema do mundo, o verdadeiro problema do nosso coração, do meu e do seu coração, é que nós pecamos e nos afastamos de Deus. E agora João faz uma declaração interessantíssima. Ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Veja, não é o Cordeiro de Israel, para que apenas Israel receba essa bênção. É o Cordeiro de Deus. E ele não tira o pecado dos judeus. Ele não tira o pecado de Israel. Ele tira o pecado do mundo. A ideia aqui do grego, da palavra, é que ele é o Cordeiro de Deus que leva o pecado. O pecado cai sobre ele e ele leva o pecado embora. Eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Essa pessoa que se aproxima para se batizar é muito mais do que você pode imaginar. Ele é aquele que leva o nosso pecado. E esse sacrifício de Jesus é aquele que é capaz de nos restaurar ou restaurar o nosso relacionamento com Deus. Ele é aquele a respeito de quem eu falei, como João Batista declarando. Ele é aquele que tira o pecado do mundo. Nós não sabemos aqui, na verdade, João Batista não sabia que Jesus seria crucificado. Então a ideia que ele tem de cordeiro ainda não é a ideia de que esse cordeiro seria morto, mas uma ideia de que ele é o verdadeiro cordeiro de Deus, que talvez nem precisasse ser morto. Mas nós veremos que essa palavra de João, ela se concretiza com ainda mais força quando o próprio Jesus se entrega como um sacrifício substitutivo por todos nós. Olha só o que o Werner de Boer, ele disse no seu comentário de João. Dessa maneira, pois, a redenção, ou seja, a nossa salvação, deixa de ser uma afirmação meramente dogmática. Agora ela está palpavelmente diante de nós, como realidade extraordinária de um árduo e quente trabalho de carregar para longe, carregar os nossos pecados. Igualmente pressentindo quanto amor é necessário para assumir sobre si próprio todo o fardo de nossos pecados sobre si, tornar-se assim como Santo Cordeiro de Deus, totalmente sem pecado. Jesus é aquele que torna possível um relacionamento verdadeiro com Deus. Ele é aquele que leva os nossos pecados. Não é apenas uma declaração dogmática. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que esteve entre nós e nos salvou, nos redimiu. João continua dizendo: eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Não é que ele não conhecia Jesus, ele conhecia Jesus porque era seu primo, mas ele não sabia que ele era o Cristo, o Messias. E João testemunhou dizendo que no batismo viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Nos outros evangelhos nós temos esse relato de que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio como pombo e houve uma voz do céu em que disse: esse é meu filho amado, escutem a ele ouvi. E foi nesse momento então que João Batista teve a certeza de que ele era o Cristo, o Messias. Versículo 33. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você viu descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é Filho de Deus. Ele é Filho de Deus. Ele não é tão somente um homem, ele é divino. Ele é divino. A essência de Deus está nele. Ele é Deus encarnado, Deus entre nós, perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Essa é a revelação que nós temos de Cristo Jesus. O fato dele batizar com o Espírito, nós veremos com mais detalhes lá na conversa de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3. E nós falaremos sobre o ser batizado pelo Espírito, ou nascer do Espírito. Ele é aquele que transforma a nossa vida completamente. E isso é maravilhoso. O texto continua dizendo, no dia seguinte, olha que legal. Tudo aqui aconteceu em 3 dias, né? O questionamento a João Batista, no dia seguinte o batismo, no dia seguinte João estava outra vez na companhia de seus 2 discípulos, de 2 de seus discípulos. João Batista tinha discípulos, tinha seguidores. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram a Jesus. Gente, essa declaração de João Batista, ela é maravilhosa e ela nos ensina muito. A nossa principal tarefa como evangelistas, a nossa principal tarefa como discípulos de Jesus é fazer o que João Batista fez. A postura de João Batista de dizer, não eu, mas ele. Não sou eu, é Jesus. Não sigam a mim, sigam a ele. E quando João percebe que ele não é o Messias, que ele não é o Salvador, que ele não é nada além da voz que proclama no deserto, João Batista, quando vê Jesus, ele tem a humildade de saber que não é sobre ele, é sobre Jesus. E ele disse então, eis aí o Cordeiro de Deus. E nesse momento, 2 de seus discípulos deixam João Batista e começam a seguir Jesus. Essa deve ser a nossa postura.
Assim que nós devemos agir no ministério ou na vida cristã. A nossa principal tarefa é apontar para Jesus e não para nós mesmos. É fazer com que as pessoas não nos sigam, mas sigam a Jesus. O meu desejo aqui não é que vocês sigam o canal da Escola do Discípulo tão somente. Eu não quero que vocês sejam discípulos da Escola do Discípulo. Eu não quero que vocês sejam seguidores do Philip Breder. O meu desejo é apontar para Jesus e dizer é Ele. O meu maior desejo é que vocês terminem essa aula de hoje não com mais vontade de assistir outros vídeos do nosso canal, mas com vontade de dobrar os seus joelhos e ter um relacionamento com o próprio Jesus Cristo. Esse é o meu maior desejo. De apontar para Jesus, é Ele o único que pode nos trazer vida plena. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando esses dois discípulos de João Batista começam a seguir Jesus, no versículo 38, Jesus diz, e voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, e aqui nós temos as primeiras palavras de Jesus no Evangelho de João. E as primeiras palavras de Jesus no Evangelho de João são significativas para nós, porque Jesus perguntou, o que é que vocês estão procurando? O que é que vocês buscam? Essa pergunta é profunda, porque ela fala conosco. Jesus nos pergunta exatamente o mesmo. Jesus te pergunta exatamente o mesmo. O que é que você busca? O que você está procurando? Você está procurando alegria, felicidade, vida plena? Você está procurando apenas um mestre, um professor? O que vocês buscam? Qual é o anseio do seu coração? O que você tem buscado? Na igreja, na sua família? Quais são os seus sonhos de vida? O que você mais deseja na sua vida? É um emprego, uma profissão, se formar em alguma universidade, um casamento, ter filhos? Qual é o seu maior anseio? Qual é o seu maior desejo? Jesus nos questiona, o que é que você está buscando? Eu tenho certeza que tudo que você busca não se compara ao próprio Jesus Cristo, caso você o encontre. Caso você o encontre, não há nada maior, não há nada mais precioso, não há nada melhor. Como nós veremos o que aconteceu com esses dois discípulos. Os dois discípulos disseram, Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Veja, Jesus não é nada além de um professor, de um mestre para esses dois discípulos nesse momento. Nesse momento, os dois discípulos chamam de Rabi, mestre, professor, alguém que pode nos trazer um conhecimento maior. Nós queremos saber onde você mora. E Jesus respondeu, venham ver. Interessante que essa expressão vai aparecer mais uma vez aqui no primeiro capítulo. Vem ver, vem experimentar. Venha ver com seus próprios olhos. Porque experimentar é melhor do que qualquer argumento, como nós veremos daqui a pouco. Argumentar, ou melhor, experimentar é melhor do que qualquer argumento. E Jesus responde para aqueles dois discípulos, venham ver vocês mesmos. Venham ver. É claro que Jesus não quer mostrar a casa deles para os discípulos, né? Venham ver minha casa, venham ver onde eu estou hospedado. Esse aqui é meu travesseiro, isso aqui é minha cama, aqui é onde eu como, onde eu almoço. Esse é o lugar onde eu estou hospedado. Não é isso. Jesus está convidando esses dois discípulos para terem uma experiência. O que Jesus está dizendo, olha, venham ver muito mais do que vocês imaginam. Venham conhecer quem de fato eu sou. Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Veja, aqueles discípulos foram conhecer o lugar onde Jesus estava e ali ficaram muito tempo. Ficaram aquele dia todo com Jesus. João não faz questão de dizer o que foi que eles conversaram. Que curiosidade às vezes nós podemos ter, né? O que foi que eles conversaram ali? Qual foi o assunto dessa conversa? Nós não sabemos, mas nós sabemos o que aconteceu naquela conversa. O que mudou? Porque agora você vai ver, depois que aqueles dois discípulos passaram um dia com Jesus, eles realmente viram algo diferente. Eles viram algo que era mais maravilhoso do que qualquer coisa que eles buscavam. Eles se encontraram com Jesus na expectativa de encontrar alguma coisa, e Jesus lhes perguntou, o que é que vocês buscam? E eles encontraram. Eles encontraram muito mais do que eles imaginavam. Versículo 40. André, o irmão de Simão, Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João seguindo Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Como eu falei, é um título. Aqui já muda tudo.
Aqueles dois discípulos se encontraram com Jesus e o chamaram de rabi, de mestre, de professor. Eles passaram o dia com Jesus e viram algo extraordinário. Tão extraordinário que eles saem daquela casa. E nós descobrimos aqui que André era um dos dois discípulos. Vai imediatamente contar ao seu irmão Simão, que se tornaria Pedro. E ele diz, não é que nós encontramos um mestre, nós não encontramos um professor, nós encontramos um Messias, nós encontramos o Salvador, nós encontramos aquele a quem nós tanto esperávamos, nós encontramos aquele a quem tanto ansiávamos, nós encontramos aquele que nos traz vida plena, nós encontramos o nosso Salvador, nós encontramos o Cordeiro de Deus, finalmente Ele está entre nós. Versículo 42, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro, rocha, pedra. É um apelido que Jesus deu para Simão. Simão, a pedra, a rocha. Isso é o significado de Pedro em grego. E Cefas é pedra, é rocha em aramaico. E Simão, Pedro também se encontra com Jesus e reconhece aquele como Salvador, como Messias. E meus irmãos, é isso que nós devemos fazer como discípulos de Jesus também. Quando nós reconhecemos que Jesus é o Cristo, que Ele é o nosso Salvador, nós precisamos ter a mesma atitude de André, de sair imediatamente atrás do nosso Simão, atrás daqueles que precisam ouvir essa mensagem e dizer, olha, finalmente encontrei as respostas para as grandes questões da minha vida, realmente encontrei aquele que pode trazer verdadeiro significado e trazer sentido para mim. No dia seguinte, versículo 43, então nós já estamos no quarto dia aqui, né? No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia. Encontrou Filipe, a quem disse, siga-me. Interessante que aqui nós temos o primeiro chamado direto de Jesus, né? Siga-me, Filipe. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou, de Nazaré? Pode sair alguma coisa boa dali de Nazaré? E Filipe respondeu, venha ver, venha e veja você mesmo. Aqui nós temos um outro relato que eu acho fantástico. Eu tenho um sermão que eu preguei apenas nesse texto. Se você procurar no canal no YouTube da nossa igreja, da Primeira Batista, 1B, você pesquisa lá o que há de bom no cristianismo. É o sermão que eu preguei sobre esse texto. E é interessante que nós encontramos aqui duas coisas. Primeira coisa que nós vemos aqui é que experimentar é muito melhor do que argumentar. Veja, eu, pastor Felipe, eu amo apologética. E amo estudar apologética. Se você já acompanha o nosso trabalho, você sabe disso. Nós temos um documentário aqui no canal, uma série documental aqui no canal, só de apologética. E eu creio que a apologética é importantíssima para a nossa vida. Eu creio que todo cristão deveria estudar apologética, né? Que é a defesa da fé, argumentos racionais sobre Deus. E eu creio que a apologética tem o seu papel importante, ela nos ajuda. Ela ajuda a limpar o caminho, ela ajuda a abrir a porteira, né? Ela ajuda a tirar algumas escamas que estão nos nossos olhos. A apologética ela é importante, ela ajuda. Mas a apologética não é evangelismo. E a apologética não tem o poder de transformar alguém. Que no fim das contas, o que transforma mesmo é essa experiência com Cristo, a experiência com Jesus. Que experimentar é muito melhor que argumentar. Veja bem, quando o Filipe diz, olha, nós encontramos o Messias, e Natanael diz, de Nazaré? Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nós temos um momento perfeito para apologética aqui. Filipe poderia ter se utilizado de argumentos racionais e apologéticos. Ele poderia ter pegado as profecias do Antigo Testamento e mostrado, né, que era importante que ele vivesse ali na região de Nazaré, que poderia ter argumentado, não, mas na verdade ele nasceu em Belém, porque nós sabemos que ele nasceu em Belém. Ele poderia ter usado vários argumentos, mas não. O melhor argumento de todos, na verdade, é a experiência. O que Filipe faz é genial. Ele diz, olha, venha e veja você mesmo.
Veja com seus próprios olhos. Experimente esse Jesus. Experimente esse Jesus. E uma outra coisa que nós aprendemos nesse texto é nós vimos aqui agora a perspectiva de Filipe, mas eu acho muito interessante a perspectiva de Natanael, porque eu já fui como Natanael, muito cético com relação ao cristianismo. Porque Natanael aqui é alguém que busca respostas. Ele é alguém que anseia pela vinda do Cristo, a vinda do Messias. Ele é um estudioso, provavelmente, e um snob, um orgulhoso intelectual. Sabe o orgulhoso intelectual? O orgulhoso intelectual é aquele que diz, Nazaré? Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré é a periferia, Nazaré é uma cidade pouco importante, Nazaré não tem por eminência nenhuma profecia do Antigo Testamento. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Se o nosso Messias virá, ele virá de outro lugar, não virá de Nazaré. Tem a profecia que fala que ele vai nascer em Belém, mas provavelmente ele vai estudar em Jerusalém. Ele viria de uma grande escola. Nazaré? Da mesma forma, muitas vezes nós sentimos esse orgulho intelectual, de achar cristianismo. Pode vir alguma coisa boa do cristianismo? Pode vir alguma coisa boa da igreja? Será que a verdade está lá? Não pode ser. Se a verdade existe, ela está na ciência, ou ela está na filosofia, ou em estudos, ela está em outro lugar, mas não está na igreja. Talvez você sinta isso, talvez você esteja assistindo essa aula hoje com esse mesmo sentimento, mas na igreja não pode ser que a verdade esteja lá, não pode ser que a resposta esteja lá. Esse é o orgulho intelectual de Natanael. E esse é o orgulho intelectual que muitos de nós temos. Será mesmo que pode vir alguma coisa boa do cristianismo? Será que pode vir alguma coisa boa da igreja? Não pode ser. Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe responde da melhor maneira possível. Venha, dá uma chance, experimente, veja com os seus próprios olhos, venha ver. E aí nós descobrimos que Natanael vai, ele realmente vai. Nós descobrimos que Natanael, além de tudo, ele tinha uma profunda crise existencial, uma crise dentro de si. Porque por mais que ele tivesse esse preconceito contra Nazaré, não é possível que a verdade esteja lá. Mas ele estava tão ele ansiava tanto por essa verdade, que ele talvez tenha pensado, quer saber, eu vou dar uma chance. Eu vou pesquisar em Nazaré. Eu vou pesquisar, ver se veio de lá mesmo. Por incrível que pareça, vai que a verdade esteja lá. Vai que a verdade esteja onde você menos espera. Vai que a verdade esteja realmente no cristianismo, onde você menos esperava que estivesse, por causa do nosso orgulho intelectual. E se as respostas para as suas grandes questões, os seus anseios, quem sou eu, qual é o significado da vida, o que deu de errado com o mundo, para onde vamos, pode ser que as respostas para as suas grandes questões realmente estejam no lugar onde você menos espera, no cristianismo. Eu me lembro de uma vez, mais água, eu tomo muita água, vocês veem, né, gente? Eu me lembro de uma vez que eu perdi minha carteira. Cheguei em casa e não achava minha carteira. Só que na minha cabeça eu tinha certeza absoluta, veja bem, o orgulho intelectual que eu tinha, né? Na minha cabeça eu tinha certeza absoluta que eu não tinha deixado a carteira aqui na igreja, porque o nosso estúdio fica aqui na igreja, né? Eu tinha certeza que eu não tinha deixado a minha carteira aqui. Eu lembrava, olha como a mente engana, né? Eu lembrava que eu tinha pegado a carteira e colocado no bolso. Então eu procurei, não achava a carteira e eu, meu Deus, eu perdi minha carteira. E eu tinha certeza absoluta que a carteira não estava na igreja, porque eu lembrava, não está na igreja. Então eu procurei na minha casa, procurei dentro do carro, perdi a carteira. Perdi a carteira, acessei os aplicativos do celular, comecei a bloquear e cancelar meus cartões, bloquear os cartões de crédito, né? Vou bloquear os cartões porque vai que alguém acha. Porque eu já comecei a ver e pesquisar como é que eu vou fazer para tirar a minha habilitação de novo, para tirar uma segunda via da minha identidade, do meu RG, porque não pode, se minha carteira não está na igreja, eu tenho certeza disso, não pode ser que esteja lá. E aí, no dia seguinte, eu triste, né, porque eu tinha perdido a minha carteira, vendo o que eu ia fazer da minha vida, eu vim aqui para o estúdio, eu vim aqui para a igreja. E o nosso estúdio ficava do outro lado, no nosso outro estúdio, se você acompanha a Escola do Discípulo há mais tempo, lembra, né, de umas estantezinhas amarelas que a gente tinha no fundo. E na hora que eu abri a porta, em cima da mesa, estava justamente a minha carteira, estava lá. Ela estava no lugar onde eu menos esperava que ela estivesse.
Por que eu estou contando essa história? É simplesmente para dizer, e se a verdade que você tanto busca está no lugar que você menos espera? O cristianismo, a igreja, Jesus Cristo de Nazaré. Como eu posso saber disso? Experimente. Experimentar é melhor do que argumentar. Venha e veja com seus próprios olhos. Abra o seu coração para essa possibilidade. 47, Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita em quem não há fingimento algum. Natanael então foi ver Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, Jesus já olha para Natanael e diz: esse aí é um verdadeiro israelita. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é Rei de Israel. Interessante que Natanael ele tinha esse preconceito, esse orgulho intelectual. Não pode vir nada bom de Nazaré. Mas no momento que ele encontra com Jesus, Jesus diz algo surpreendente para ele. Antes de Filipe te chamar, eu já tinha visto você lá debaixo da figueira. Nós não sabemos o que é que aconteceu debaixo da figueira. Nós não sabemos. Tem muita gente que especula coisas do que é que Natanael estava fazendo debaixo daquela figueira. Tem gente que fala que ele sonhava com alguma coisa, tem gente que fala que ele estava fazendo alguma coisa muito pecaminosa, que não faz sentido nenhum, porque Jesus disse que há um israelita em quem não há dolo, que não há fingimento. Mas nós não sabemos o que foi que Jesus viu. Nós não sabemos. E a gente não precisa saber. O que a gente precisa saber é que foi alguma coisa que deixou Natanael estupefado. Né? Deixou Natanael surpreso. No momento que Jesus disse: eu vi você lá debaixo da figueira, Natanael: tu és o Cristo. O Senhor é Rei. O Senhor é quem eu esperava. Ele realmente reconheceu quem Jesus era. Só que ele encontrou muito mais do que ele esperava. Muito mais do que ele esperava. Ele não apenas encontrou a resposta que ele buscava, mas ele encontrou muito mais do que ele esperava. Porque no versículo 50 o texto continua. E acrescentou: em verdade... versículo 50, perdão. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Algumas coisas interessantes desse último versículo. Natanael encontra muito mais do que ele esperava, porque Jesus mesmo disse: você vai ver muito mais do que você espera. Se encontrar com Jesus é o encontro com muito mais do que a gente esperava. Pode ter certeza disso. Essa é a minha experiência pessoal. Jesus é muito mais do que eu espero, do que eu esperava ter. Mas Jesus diz: olha, em verdade vos digo que vocês vão ver céus abertos e anjos subindo e descendo. Essa é uma citação, na verdade. Jesus está fazendo se lembrando daquele texto de Gênesis, quando Jacó dormiu e viu aquela escada que ligava o céu e a terra e os anjos subiam e descendo. Jesus está dizendo: eu sou o cumprimento daquela visão. Por meio de mim, vocês verão céus abertos e eles serão conectados. Não haverá mais divisão entre céu e terra. Não haverá mais separação entre o homem e Deus. Não haverá mais separação entre você e o Senhor. Os céus e terra se conectarão outra vez. Os anjos de Deus subirão e descerão, como na visão que Jacó teve quando ele estava quando ele estava fugindo da sua família por ter enganado seu pai. Lembram disso? Da história de Gênesis. Nós já fizemos uma exposição de Gênesis aqui no canal também. E vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É a primeira vez que essa expressão aparece aqui, dita por Jesus. Filho do Homem, muitos dizem que pode ser simplesmente uma expressão de Jesus mostrando que ele era perfeitamente ser humano, mas na verdade não. Filho do Homem é uma analogia, oh meu Deus, Filho do Homem faz analogia, ou na verdade pega uma referência do Antigo Testamento, onde Filho do Homem é visto como um ser divino que viria justamente para libertar Israel, resgatar o povo. Então Jesus se auto-identifica como esse Filho do Homem, então ele está se auto-identificando como um ser divino, como alguém especial que foi enviado pelo próprio Deus, porque Jesus realmente é Deus conosco, Deus entre nós. Mas para nós finalizarmos o capítulo 1, eu deixo essa reflexão. Se encontrar com Jesus é muito mais. Quando nós nos encontramos com Jesus,
nós recebemos muito mais do que nós esperávamos. Muito mais do que nós esperávamos. Venha e veja com os seus próprios olhos. Porque experimentar é muito melhor que argumentos. Experimente do próprio Cristo. Chegue para Jesus e diga: Senhor, posso ver sua casa? E Jesus vai lhe perguntar: o que é que você busca? O que é que você está buscando? E você encontrará em Jesus muito mais do que você espera. Talvez você se aproxime de Jesus como ele sendo um mestre, um rabi. Mas eu não tenho dúvida que quando você passar tempo com Jesus, você sairá daquele lugar dizendo: encontramos o Messias, encontramos o Senhor, encontramos o nosso Salvador, encontramos aquele que nos resgatou. Amém? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que leva o nosso pecado. Glória a Deus por essa mensagem maravilhosa. Hoje nós encerramos por aqui. Semana que vem nós continuaremos então no capítulo 2 do Evangelho de João. Espero por todos vocês. Vou tentar ler alguns comentários aqui. Não sei se tem alguma pergunta, né? Algumas pessoas estão comentando, né? Glória a Deus por nos proporcionar esses conhecimentos. Que Deus abençoe esse ministério. O André Lima. Deus abençoe, André. Vocês são maravilhosos. Que um dia possa ter essa presença. Palavra que liberta. Na verdade, você pode ter essa presença de Jesus hoje mesmo. Quando você dobrar os seus joelhos aí onde você está e reconhecê-lo como Senhor. A gente não precisa ter um sentimento sobrenatural. Nós precisamos apenas crer que essa mensagem é verdadeira. Glória a Deus. Pastor, eu estava precisando que o senhor mandasse um pix para mim. Pode fazer minha colaboração, Luciano? Depois converse com a gente lá no Instagram, mas infelizmente a gente precisa conversar melhor sobre essas coisas. Primeiro, busque ajuda na sua igreja local. Você tem uma igreja aí onde você está? Isso é o mais importante de tudo. Você não precisa só do dinheiro, você precisa de uma comunidade que te apoie, que te ajude. Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor Deus. Leandro Melo, possivelmente foi um cordeiro que foi sacrificado para tecer as vestes que cobriu a nudez de Adão e Eva no princípio do mundo, apontando para o Cordeiro de Deus tirando nossos pecados. Interessante, Leandro. Apesar de que o texto não disse foi um cordeiro. Essa é uma suposição que nós fazemos. Não é errado fazer esse tipo de suposição, mas nós não podemos afirmar, né? Porque o texto bíblico não diz. Nós não podemos afirmar nada que o texto bíblico não diz. Esse é o erro de muitos que eu não quero cometer. Nós não podemos afirmar nada que o texto bíblico não diz. É possível que tenha sido um cordeiro? Sim. Se foi um cordeiro, lá em Gênesis, isso nos diz muito, mas o texto não diz claramente, então nós não podemos afirmar. Bom dia, que alegria estar ao vivo com vocês, depois de meses maratonando as séries já gravadas. Estamos aguardando o Felipe na conferência Nuvem da Cidade Viva em João Pessoa. Isso mesmo, Lorena. Em outubro estarei aí em João Pessoa, eu e minha esposa estaremos aí na Conferência Nuvem. Quem é de João Pessoa ou da região, se inscreva na Conferência Nuvem, porque vai ser um negócio sensacional, vai ser bênção. Euvânio, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Deus abençoe você aí, Euvânio. Glória a Deus. Muito obrigado, gente, pela presença de todos vocês. Que Deus abençoe grandemente. Olha, prazer, Elisa, assistindo do Japão. Bom dia, Brasil. Nem acredito que estou ao vivo. Hoje terminei de assistir a série de Êxodo. Obrigado, Escola do Discípulo. Tenho aprendido muito com vocês. Deus abençoe, Elisa. Glória a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe aí também no Japão. Que você seja luz aí nesse país que tanto necessita e que tanto precisa do Evangelho também. Amém, meus irmãos? Então é isso. Que Deus abençoe vocês. Semana que vem estamos de volta com mais uma aula, com o capítulo 2 do Evangelho de João. Que Deus abençoe vocês e até semana que vem.